Não é uma coisa que precisa de um estado perfeito, de um contexto, sabe, perfeitinho, sabe? E que se a gente aplicar no momento certo, a coisa anda. Não, é um momento em que isso fizer sentido pra você, você vai olhar para as coisas com muito mais curiosidade. É o que deveria ser. E é o que pode ser se você não estiver cego. Mas é muito difícil você não estar cego se todo dia as pessoas que constroem o que a escola deve ser te dizem que não tem nada a ver com isso. Complicado, né? Se elas te dizem que tem a ver com esforçar, aprender, acertar. Diminuir os erros, aprender e acertar. Acertar, acertar, acertar. Porque a graça dos erros, cara, não é que as pessoas deviam te recompensar por errar, sacou? É que o erro te recompensa. O erro já é a recompensa em si. Quando você descobre que você está errado, se é algo realmente, sei lá, permeável por espírito, acontece uma evolução, acontece uma metamorfose que vale mais do que a resposta certa. Que a resposta certa a gente talvez nunca tenha. Então, por que esse vício na resposta certa? E aí galera, tranquilo? Eu vou gravar esse vídeo em pé porque, mano, é a terceira vez que eu tô tentando gravar, mas eu acho que esse vídeo merece uma energia a mais, sabe? Mas lembrando que a minha missão não é estocar conteúdo na tua cabeça, principalmente porque eu sei que as pessoas que chegam até aqui, que vão chegar até aqui, são pessoas sedentas por conhecimento, por conteúdo, por alguém que esteja falando sobre isso, sabe? E, cara, isso é importante, ok? Mas mais importante ainda é alguém que, pelo menos eu acredito que eu posso ser essa pessoa, que não te dê um peixe, te ensina a pescar. Não quero te dar uma pílulazinha de conhecimento, de sabedoria. Eu quero te mostrar uma perspectiva nova, sabe? Um modo de pensar a respeito da vida, da realidade, a partir de um prisma específico. É um vídeo que eu sei que vai ser colocado quando eu estiver satisfeito com o feedback das pessoas, ver que elas estão entendendo, que elas estão um pouco mais situadas nessa minha missão de explicar as coisas para as pessoas que estão conscientes desse processo. Se você não estiver consciente, tornar as pessoas conscientes desse processo. Sim, tem sido um longo e doloroso trabalho. É como se de alguma forma a gente estivesse partindo para um ciclo novo. Olá, histórico. Sinto que a gente, né, após o Renascimento, teve muito sentido a gente, né, ser muito mais racional. E simplesmente eu vejo que lidar com as crianças não teve sua vez. Só que não teve sua vez. E não teve sua vez porque tá acontecendo, sabe? As pessoas hoje têm a habilidade necessária pra gente avançar para esse novo step do processo macro, né? E tá acontecendo, beleza? Hoje a gente tem aí uns caras meio que obscuros realizando metafísica aplicada na política, mano. Sabe? Quando a gente chega e fala, a esquerda tem que se mobilizar, tem que aprender, estar na internet. A esquerda ela tem que entender como a crença está sendo propagada. O que é a crença, o que é o processo. O Bolsonaro foi eleito, teve, não sei se vocês sentiram daí, mas teve tipo que um abalo sísmico, né, espiritual, que eu, sem saber nada de espiritualidade ainda, sem procurar nada a respeito desse assunto, senti.
porra, tipo, de repente não tá tão certo assim, que foram os portugueses que descobriram o Brasil, se o Brasil já estava descoberto pelos índios, se os escravos se entregavam a seu prazer na África, toda a história de uma população inteira. Porque o que adianta, cara? Tipo, os professores estão lá, né, fazendo lá o trabalhinho deles e tal, falando que isso aqui é a história, é a ciência, e aí metade do Brasil tá falando que é uma madeira de existe, caramba, 4. Só que adianta, cara? A realidade ela tá sendo moldada a partir do que as pessoas estão colocando no espírito delas. Entende? Então, essa é a minha forma de trabalhar o processo, a realidade. Que assim, a minha forma de trabalhar é a realidade, mas a realidade respeita ao processo. A minha maneira de trabalhar a realidade é a partir daqui, desse primeiro campo. Então, por isso que eu digo que é como se fosse um novo ciclo, beleza? Mas pra gente entrar nesse novo ciclo, a gente tem que entrar respeitando tudo que tem sido construído pelas pessoas que estão usando diferentes óticas para trabalhar a realidade. A ótica científica, a ótica biológica, física, artística, musical, enfim, tudo isso vai ser permeado com vida, com espírito, com simbolismo, com significado, beleza? Mas só, e somente só, se a gente souber respeitar o que foi construído até aqui. E como é que a gente consegue? Como é que a gente consegue falar, por exemplo, sobre Deus quando a gente sente que o que está sendo trabalhado a respeito das crenças é de forma meio que prostituída de Deus, é como se a gente já tivesse prostituído Deus, ou seja, Deus está morto, né? Essa afirmação é sim plausível, beleza? Só que pelo fato de a gente nunca conseguir a resposta certa, 100% certa, é muito mais a um nível de como a gente consegue aplicar e lidar com essa nova realidade, modelagem de crenças, do que a respeito de um novo culto ou de uma nova, enfim, adoração, sabe? Então, quando a gente fala que Deus está morto, nada mais é do que a união da espiritualidade com o físico, tá? E aí, né, vão ter pessoas que teimando ainda em analisar, né, com nossos pobres olhos mortais, vão estar do lado, né, do mundo físico e vão falar que esse processo tornou as coisas extremamente físicas, e realmente tornou. Só que ao mesmo tempo a espiritualidade ela continua permeando todas as coisas, a partir do momento que esse significado está nas nossas mãos, né? Se a gente não quiser dar nenhum significado para isso, a gente não dá, a gente encerra a conversa nas coisas pelo que elas são. Só que o que adianta a gente tentar encerrar as coisas pelo como elas são, se as pessoas continuam fazendo o que é inerente à natureza humana, sabe? Então, para a gente respeitar esse processo, para a gente respeitar as pessoas com suas diferentes óticas trabalhando sobre a realidade até agora, e não tentar impor a nossa ótica das coisas, o nosso tempo das coisas, a gente tem que chegar nesse novo patamar de falar sobre simbologia, sempre partindo de um pressuposto que, assim, a gente cria a crença afiada, óbvio, senão não é crença. Então a gente reúne o máximo de percepção, experiência, enfim, pensamentos, argumentação lógica, enfim, para construir aquilo ali, nosso bebezinho, tá? A gente tem que colocar esse bebezinho no mundo, cara, sacou? A gente tem que entender que esses caras só conseguem estar fazendo isso com a estrutura que eles têm, com o respaldo que eles têm, porque eles partiram do princípio que eles podem sempre estarem errados, beleza? Até hoje, se você chegar aí e falar da teoria da evolução, se você apresentar um contra-argumento válido, cara, ainda é colocado como teoria. Mas daí, aí você chegar e colocar qualquer merda e falar que não é bem assim, enfim, não é bem assim que toca, tem uma hierarquia das coisas no mundo científico, né? E talvez o que eu esteja propondo seja uma coisa, né, mais anarquista. Talvez seja um pandemônio que aconteça, mas já está acontecendo, cara. Essa é a parada. Eu proponho muito mais tomar consciência de que já está acontecendo, pra gente fazer da forma que for mais interessante, que
que eu acho que é o que todo mundo faz no final das contas, pelo menos todo mundo que está acordado, né, sobre o que quer nessa vida, sobre o que veio fazer aqui. Então como é que funcionaria esse sistema? Como é que a gente faria dar certo isso? Se vocês vão ver aqui que a gente não precisa pensar nisso só a nível de social não, tá? Então suas vidas continuam normais, vocês só perceberam que tem mais significado do que antes, beleza? Eu acho que isso é um ponto válido, mas para que isso dê certo, a gente simplesmente tem que respeitar as partes do processo, a gente tem um entendimento de como o processo acontece e para a gente respeitar isso, a gente tem que restaurar o papel significativo, intrínseco à natureza humana de errar. Esse papel que está sendo até hoje arrancado da gente. Né? Tem até um TED Talk famosíssimo aqui desse cara que fala sobre como as escolas matam a criatividade e é basicamente a partir daí, tá? E um cara trouxe essa discussão para cá, para o Brasil, o Murilo Gun, e é um cara que fala sobre criatividade, mas, cara, matar a criatividade, você ainda tá pensando, né? Tipo assim, caramba, cara, como eu poderia aplicar a criatividade se eu fosse criativo? Como eu poderia ganhar mais dinheiro? Ser melhor do que eu sou hoje? Sabe? Você não tá pensando que é uma parte intrínseca da natureza humana, criar é uma parte em si do processo. Então quando você mata isso, você não mata só a criatividade. Você fica preso num looping ridículo, num looping que não faz sentido e as coisas continuam acontecendo. Então é burrice, é cegueira induzida, ou enfim. Então dentro desse processo escolar, a gente se vê num lugar que deveria ser o mais espiritualizado de todos, sacou? E não é. É o lugar onde as personalidades morrem, é o lugar onde, enfim, a gente aprende que errar é errado e acertar é o que a gente deve procurar sempre, porque quando a gente está errando, a gente está perdendo dinheiro. E cara, não é que as pessoas deveriam te recompensar por errar, é que errar já é a recompensa em si, sacou? Essa é a parada. Quando você erra, você se encontra num processo de metamorfose em que você pode até mesmo contemplar um infinito, sabe? Então, dentro desse processo, você tirar errar do âmbito escolar, você tirar o foco, né, que a gente tem que ter em errar, é você tirar a nossa conexão com essa espiritualidade. Tá? E se eu te disser que todas as matérias que você está aprendendo aí na escola, sei lá, se você estiver na escola, se você passou pela escola, todas elas têm um potencial de te levar ao divino. Todas elas permeiam as outras. Todas elas falam sobre uma coisa só. Sabe? Tipo, se eu te disser que a tua carta de entrada para a faculdade, sei lá, tipo, tua entrada na faculdade deveria ser algo parecido com receber uma carta para Hogwarts. Esse seria o certo. Sacou? Só que você tá cada vez mais preocupado em, tipo, caramba, o tempo tem que passar logo, eu tenho que chegar mais perto da morte, porque é mais perto da morte que eu vou receber a aposentadoria, eu vou poder parar de trabalhar. Enfim, essa coisa que já tá batida, já que, porra, se chega aqui ainda com essa mentalidade, é complicado, a gente não tem nem como conversar. Mas tem gente que tá ciente disso, se tornando cada vez mais ciente, só que se tornar ciente também é um processo. Então você não larga a sua vida inteira e vai viajar, fazer um mochilão do nada. Se essa é a tua chamada, vai ter um caminho pra lá, sacou? E se você coloca em perspectiva ao infinito, o que faz sentido a gente fazer? Essa é a resposta que você tem que fazer. Tipo, ou então você pode simplesmente lembrar do seu memento mori, né? Tipo, você vai morrer, cara. Por que você tá fazendo isso?